Fala pessoal, eu sou Cleiton Neves e esse é o Media Max Entrevista. Nós estamos aqui nos nossos estúdios para falar sobre um assunto que faz parte da cultura do sul-mato-grossense, o agronegócio. A gente sabe que esse setor gera oportunidade e alavanca a economia aqui de Mato Grosso do Sul. Para falar sobre o tema, quem tem propriedade sobre o assunto, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho. Muito obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado, Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês, né? Afinal de contas, a gente falar em agronegócio é algo extremamente grande, né? Quando a gente fala de pequeno produtor, parece que ele fica maior, né? Porque aí você fala de muito mais coisa, né, do que falando de commodity, né? Você falar de soja, você falar de milho, você fala de boi, né? Acaba que você fala de um monte de coisa, mas é pouca coisa, né? Mas na hora que a gente fala de pequeno produtor, aí nós estamos falando de leite, aí nós estamos falando de frango, aí nós estamos falando de suíno, aí nós estamos falando de hortaliça, aí nós estamos falando de fruta, de flores, né, de pequenos, de temperos. Então, assim, a gente entra numa seara de produtos que vai muito grande, né? Assim, com dos mais diversos segmentos, com os mais diversos aspectos climáticos, né? E esse é um potencial que a gente tem que explorar, né? Mato Grosso do Sul tem um ambiente excelente para desenvolvimento dessas culturas, né? Campo Grande é um município extremamente diferenciado, né? São 800 mil hectares, onde mais de 70% dele são de propriedade de até 60 hectares, que são 4 modos fiscais, que são os considerados pequenos com relação à parte tributária. Então, assim, e são as áreas que hoje têm a maior probabilidade de expansão com tecnologia, né? Onde esse aculturamento e esse trabalho familiar vai ficar muito mais focado, né? Para isso nós temos trabalhado aí o sindicato junto com os entes públicos, prefeitura, governo do estado, os nossos deputados, mesmo aí a bancada federal, são vários segmentos que eles têm que trabalhar amarrado, porque hoje o maior gargalo, né, para o pequeno produtor é o escoamento de produção, que quando a gente fala dessas outras searas, milho, soja, algodão, boi, a gente está falando de commodity, aonde não existe um problema de liquidez. É um produto que ele é fácil de ser colocado, fácil de ser adquirido, fácil de ser comprado. Então o produtor ele não precifica o produto dele, mas ele já tem uma prévia de preço a qual ele trabalha, ele consegue disponibilizar o produto e alavancar capital assim que ele precisa, diferente dessas outras culturas. Quando a gente fala em hortaliças, frutas, flores, suínos, a gente já começa a ter uma série de dificuldades, além do que quando a gente vai para hortaliças, frutas e flores, a gente tem a parte de perene, né? Ela é extremamente de ser perecível, né? Ela é extremamente perecível. Isso faz com que ela tenha que ser posta rapidamente à disposição do mercado ou da indústria, né? Porque você tem os produtos produzidos para a mesa e os para agroindústria, né? E esses produtos, quando eles teriam que ter um período, né, isso falta muita política pública, tá? Para a gente diminuir esse desperdício, não conseguir ir para a mesa, ele ir para a agroindústria e ficar de uma forma que não se perdesse, né? Hoje um dos grandes problemas é um país como o Brasil, onde nós temos gente passando fome, né? E você tem desperdício de alimento, né? Quase inadmissível numa situação como essa. Então, é por falta dele não tem dinheiro, ele está passando fome. E nós estamos jogando as coisas fora. Então, não casa, isso falta política pública para que esse alimento não vá para o lixo. Né? Ele chegue nessa pessoa que está precisando dele. Então, isso é um calo que nós temos. Campo Grande adotou algumas metodologias que devem ser enaltecidas. Tá? Foi um primeiro passo aí, foi a senadora Tereza Cristina, junto com a prefeita de Campo Grande, montaram um sistema de abastecimento via pequeno produtor das escolas de rede pública, né, das escolas de ensino fundamental, aonde esses alimentos vão para a cesta das escolas, esses alimentos produzidos por essas entidades. São várias associações, tá? Nós tivemos lá no sindicato, foram mais de 80 representantes de entidades lá,
E esses representantes de entidades de pequeno produtor fizeram vários depoimentos com relação ao desperdício e à dificuldade de colocação, e com isso nós acabamos, o sindicato, vendo essa necessidade de estar fazendo um projeto, né, que chama Projeto Rural de Inclusão Social do Pequeno Produtor, porque a renda desses produtores não estava chegando a 70% do salário mínimo. Né? Com esse plano da prefeitura, ele ultrapassa um salário, que agregou R$ 12.000 por ano para esses produtores, fazendo com que isso vire um diferencial. Então, assim, acaba que é uma renda de mais de R$ 1.000 por mês, né? Aproximadamente R$ 1.000 por mês, que ele agrega ao que ele vinha ao 0,7, né? Que ele está nessa faixa aí também. Então, já melhorou bastante. Pode ir além? Pode. Pode ir muito além. Tá? Então, aí nós estamos desenvolvendo esse projeto, que é por quê? Para ter uma partezinha de orgânicos, ele é um projeto integrado, vendo essa necessidade. O Brasil nós estamos passando por uma fase onde o mundo está sofrendo uma retração, né, social, né, foi logo nesse momento pós-pandemia, guerra, e a gente acabou tendo essa retração e precisamos readequar o sistema para que ele atenda essa população mais necessitada. Né? O Brasil é o país que pode ser o diferencial no mundo. Né? Hoje, uma das maiores demandas que o mundo tem é na questão das frutas. Né? Ele demanda muita fruta. Hoje, a Ásia é o continente que mais produz frutas, né? Mas o Brasil tem um potencial absurdamente grande para produzir, e nós estamos aí pela falta da nossa cultura, a gente atingir esses mercados, atender esses mercados, atender essas necessidades, e você trabalhar não só as questões básicas que a gente tem, que é a questão de proteína e carboidrato. Nós temos 3 alimentos básicos, que é o nosso nitrogênio, fósforo e potássio da planta, né? Que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Né? Só que nós precisamos de mais do que isso. Tá? Nós precisamos de vitamina C, vitamina D. Nós estamos vivendo num mundo onde o adensamento faz com que as questões de saúde sejam muito mais voláteis a problemas de vírus, de bactérias, né? E esse adensamento faz com que as pessoas precisem mais ter essa disposição de nutrientes. Então nós vamos ter que pôr na nossa cesta algumas coisas a mais, né? Para ficar com mais saúde, né? Poder aguentar e encarar os novos desafios que vêm pelos anos da frente, porque nossa população não vai diminuir, né? Ela tende a crescer mais, né? E a gente produzir, levar qualidade de vida para esse produtor, e que as famílias, né, que passaram por esse momento de pós-pandemia e acabaram que se realocaram em situações mais periurbanas, né, que são esses sítios, essas pequenas chácaras, possam ver isso aí como uma nova fonte de renda, como uma nova fonte de agregar família, né, de agregar produtos, né, e no futuro próximo, quem sabe, ele está sendo um mega produtor dentro de uma pequena área, que eu acho que esse é o foco que nós temos que trabalhar, e nos próximos anos, 20, 30, 40 anos, não estamos falando em 5, 6, 20, 30, 40 anos, a gente acredita que essas serão as maiores propriedades, que hoje a gente fala que elas são as pequenas. Por isso a importância de levar conhecimento tanto para esse produtor, né, quanto divulgar essa cultura, né, entre a população, da importância, né, também do agronegócio, do pequeno, da agricultura familiar, né? Como que o senhor avalia isso? Nós vemos hoje a China, né, tá trabalhando muito a tecnologia para a propriedade pequena e média, né, até porque o sistema de produção deles é bem rudimentar. Eles têm um problema de muito local acidentado, é um país muito grande, né? Então, mas a faixa etária que eles estão desenvolvendo a tecnologia é entre 600 e 500 hectares. Então, são propriedades pequenas a médias. E essas tecnologias têm sido faixa menor de 60 hectares, ela tem que ser usada de forma conjunta. A tecnologia não dá para se adequar, ela não se adequa à propriedade, essa tecnologia que eles estão desenvolvendo. Elas se adequam à propriedade menor de 60, desde que utilizada conjuntamente. 60 já começa a poder ser individualizada. 60 até 500. Aí elas, lógico que aí elas serão mais máquinas com as mesmas tecnologias. Mas, né, nós temos todo um buraco aqui, um leque,
né, onde o que é necessário na China, pela forma de produção dele, não é igual ao do Brasil, né? E para isso nós precisamos que a academia acorde, né, venha para junto do agro, né, e traga esses jovens que estão desenvolvendo projetos, estão desenvolvendo pesquisa, para que a gente adeque essa tecnologia para os problemas do Brasil, né, e faça com que ela torne tão competitiva quanto qualquer outra cultura que a gente tem em outros países, né, porque a gente precisa o quê? Não só produzir, a gente precisa produzir barato, né? Não adianta só eu produzir o alimento. A gente tem que produzir, mas tem que produzir de forma eficiente para que tenha um respaldo, para que esse produtor não fique nessa margem abaixo de um salário mínimo. Ele tem que ganhar bem, ele tem que ser bem remunerado, porque é uma atividade que exige dele de segunda a segunda. Ele vai ter que dividir com alguém da família dele para ele poder sair os finais de semana. Ele vai ter que dividir com a família dele se ele precisar ir visitar um parente ou ir fazer um passeio, que eu acho que como todo bom trabalhador, ele merece um tempo de descanso. Ele sair um pouco daquele ambiente dele. Diferente de quem trabalha na cidade, ele precisa dos dias para ele ir para a cidade, né? Que ele vai mudar um pouco, vai olhar as coisas, vai poder, e até mesmo poder ir às feiras, ir aos centros de tecnologia, né? O Sindicato Rural, por exemplo, está fazendo o Interagro, agora em junho. É um evento que vai trabalhar só as questões de bioinsumo, de tecnologia, muita tecnologia, que é para essa faixa de público pequeno e médio produtor, né? Tem os bioinsumos que estão muito em voga, né? É imprescindível a utilização deles de forma racional para você reduzir os impactos das atividades, né? E você tem não só isso hoje, né? Estamos trazendo aí, ficaram de trazer uma máquina ou um caminhão que é movido a biometano, né? Então você vê que você produz de um subproduto da atividade combustível para um equipamento que vai levar e trazer o seu produto. Quem sabe daqui uns dias na suinocultura aí você está vendo o caminhãozinho levando o suíno para o açougue no caminhãozinho movido a biometano. Quer dizer, você acaba que você tem as compensações do carbono, a gente tem que estudar com carinho essas questões de aquecimento global, né, contribuir da forma mais positiva. E outra coisa, o governo do Mato Grosso do Sul tem um foco, né, que é para 2030 o carbono neutro das atividades. E nós que estamos na produção, a gente já sabe, inclusive com a Embrapa aqui trabalhando bem nisso, nós estamos só medindo com mais eficiência, porque os sistemas de produção mais eficientes, eles são positivos. Então eles conseguem produzir oxigênio, eles absorvem mais carbono. Então aquele carbono que é produzido em excedente nos grandes centros, eles acabam sendo liquidados na atividade rural. Então nós estamos trabalhando dessa forma para compensar. Por isso é importante o bioinsumo, a forma de utilização desse dejeto, né, dos resíduos, como que você vai reutilizar. Então, além dela ficar economicamente mais, você ter umas outras fontes alternativas, né, que são fontes alternativas, acaba que ela não é uma fonte que vai dar uma renda, mas ela ajuda na renda da tua atividade principal. Vamos falar, você tem a suinocultura, né, e ela é a tua atividade principal. Aí você vende o gás para pôr no caminhão do rapaz que vai fazer o trajeto lá. Então você não é a tua atividade principal, é vender combustível, mas ele ajuda na composição de renda do suíno. Então tem uma série de coisas que podem ir agregando dentro da atividade, e essas pequenas propriedades, com certeza no futuro, serão as grandes produtoras do país, as grandes motrizes. Essas pessoas precisam ter nivelamento de conhecimento, né? Elas precisam trabalhar de forma mais conjunta, então por isso que tem que ser polos. Então esse polo vai produzir isso, porque facilita a logística para a gente poder trabalhar em conjunto com a Conab, tá? Esse projeto contempla o final da produção, sempre vai ser a Conab absorver essa produção. Porque qual é a maior dificuldade do produtor com esses produtos que são extremamente perecíveis? Na hora que a gente está falando de melancia, de abobrinha, de chuchu, de morango, são várias culturas de alface, de rúcula, de couve, né, de cheiro verde que seja, né,
de temperos, orégano, manjericão, uma série de coisas, são produtos extremamente perecíveis. Né? Isso precisa chegar logisticamente rápido. Né? Nós temos trabalhado isso junto com a senadora Tereza, né? Desde a época que ela era ministra, né? Porque não tem como, não adianta eu tornar um pequeno produtor um super produtor, só que ele não tem como eu falar assim, você tem que cuidar da sua roça. Né? Você mesmo tem que ir lá e cuidar. Né? Como que você vai tirar um tempo para pegar o seu carro, sair de lá, às vezes tem uma estrada que não tem a ponte, tem um acesso que está interditado porque está atolando, ou ele vai sair, chega no Ceasa, ele tem que ficar à disposição para ofertar produto, chega lá sem saber o preço, né? Aí a questão de comércio sempre acaba sabendo quem são as pessoas mais novas no segmento e apertam esse setor. Né? Essa pessoa que está lá, porque aí é uma pessoa, a hora que ele vai lá, ele vai sozinho. Sim. Isso aí torna isso aí, praticamente ele chega lá, ele é triturado. A gente foi lá, inclusive. Entendeu? Né? Isso a gente não quer mais isso, porque senão você está expondo o produtor a uma situação que ele nem merece passar por isso. Porque já teve todo o trabalho de assumir o risco, de plantar essa cultura, de cuidar, né, da melhor forma possível, de embalar, de colocar numa caixa, colher, cortar, colocar numa caixa, passar uma aguinha e levar, colocar no seu carro e levar, com toda dificuldade, chegar lá e não sabe nem como é que ele vai vender, nem quanto que ele vai receber, nem para quem que ele vai vender. Então, assim, não tem como trabalhar nessa situação. Então, isso aí nós estamos conversando com a Agraer, né, e com a Conab, tem que ser em conjunto, porque o objetivo disso é atender a mesa das pessoas mais carentes. Né, e isso aí chegar de forma rápida. O que não pode ser atendido nas escolas municipais ou nos centros de distribuição. Eu vou dar um exemplo do leite. O leite, aqui no estado, que caiu pela metade a produção nos últimos 10 anos, né, que eu falei para você que foi criada uma Câmara Setorial há 10 anos, para incentivar a produção do leite, só que não teve eficiência nenhuma e nos últimos 10 anos a produção caiu pela metade. Então nós temos uma redução drástica do produtor de leite. Isso aí faz com que o preço na gôndola sobe, porque esses produtos estão vindo de outros estados. Isso é o que vem no mercado. Só que o estado do Mato Grosso do Sul está adquirindo mais de 150 mil toneladas de leite em pó por ano, que vem de outros lugares, de outras regiões, de outros países, né? E nem sempre é leite em pó. Às vezes eles estão adquirindo bebida láctea, que contém outros produtos, né? Que não só leite, né? Por causa de controle de acidez, uma série de coisas. Né? Então ele compra essas bebidas lácteas e coloca à disposição nas cestas, ou nas escolas, ou nos presídios, ou onde quer que o Estado dê assistência. Né? E isso aí, só o que o Estado, hoje, se pegar toda a produção do Estado e jogar para o governo do Estado, não atende. Tudo que o Estado produz de leite, se jogar para o governo do Estado, falar, compra o leite de todo mundo, só que ao invés de ser leite em pó, vai ter que ser o leite in natura. Né? O leite que é a barriga mole, aquele do saquinho que a gente fala. Né? Esse leite, hoje, se pegar todo o leite e dá para o Estado, não abastece o governo do Estado. Então, quer dizer, a produção está muito baixa. Né? Hoje, se você pegar uma média de consumo per capita no Brasil, é na faixa de 150 litros. Né? O estado do Mato Grosso do Sul está produzindo menos de 50. Né? É muito pouco. Né? Apesar do nosso estado ser um estado pouco populoso, né? A produção está muito aquém. Ele tinha tudo para ser um estado que exportava para outros estados, né? Ou vendia para outros estados ou para outros países produtos lácteos. Não só o leite, tá? Mas produtos lácteos, que quando a gente fala em leite, a gente está falando em leite, leite in natura, a gente está falando em leite em pó, a gente está falando em leite condensado para fazer doce, né? A gente está falando em creme de leite, a gente está falando manteiga, a gente está falando em iogurte, a gente está falando coalhada. Então você pega vou falar só a comunidade árabe que tem aqui no nosso estado, né? Então a gente, coalhada é uma coisa que faz parte da nossa cultura praticamente, né? Porque aqui no Mato Grosso do Sul não tem como você falar, aqui não tem o seu amigo que é árabe, né? Então todo mundo tem, né? E a gente sempre tem um gosto, assim como pela culinária italiana, pela culinária árabe, né? Então na culinária italiana entra o queijo.
É bem Entra o isso. queijo, né? E na culinária árabe entra a coalhada seca muito forte, né? Todos são derivados do queijo e a gente fica muito preocupado com essa situação. Eu sou produtor de leite, né? Eu tenho estudado muito a cadeia há muito tempo e assim produzir leite sem tecnologia é praticamente inviável economicamente. Então você fala assim, vou tirar um leitinho. Eu não vou discutir que você pode tirar para consumo próprio, tudo bem. Mas se você tira um leitinho que tem um excedentezinho para você colocar no laticínio, cuidado, que você vai correr o risco de estar pagando para você estar entregando aquele leitinho. Que a tua vaca custa mais caro ela produzir esse leite do que a pessoa está te pagando, porque o seu produto às vezes é de difícil acesso. Para ele chegar lá demora, a parte logística é complicada, às vezes você não tem um resfriador adequado, existe uma série de problemas ali que podem acontecer durante esse processo. E você trabalhando em conjunto com outros produtores, com um projeto integrado, de uma forma mais consistente, a produtividade é outra e o leite é um produto extremamente viável. Né? O que nós temos que fortalecer, que nós estamos trabalhando? A indústria. Sem a indústria dos laticínios no estado mais fortalecidas, não tem como ela continuar. Hoje as margens estão entre 7% e 8%. Quer dizer, se você pegar uma margem de 7% a 8%, só a depreciação de máquinas, de maquinário, equipamento e imóvel que ele tem é maior do que a rentabilidade dele. Então ele está praticamente pagando para trabalhar. Ele só não está enxergando, porque ele acredita ganhando 7% a 8%. Só que você tem uma inflação hoje, né, que ela está relativamente controlada, tá, né, porque o Brasil não está conseguindo consumir. Infelizmente, hoje um dos grandes gargalos nossos é a falta do poder aquisitivo do povo brasileiro. Né? Precisava ter, eu tive conversando com um deputado, inclusive conversei com o deputado Beto Pereira, falei, olha, uma das grandes soluções para melhorar era aumentar o salário mínimo. Esse salário mínimo ficou muito pouco. Hoje, se você pega, é difícil. A gente tem conhecimento do preço da cesta básica. É difícil para uma família conseguir sobreviver com um salário. Então, assim, ele tem que espichar, torcer e se virar para fazer aquilo ali virar. E a gente fica assim, o nível de proteína que ele pode colocar na mesa fica muito baixo, mesmo sendo a proteína mais barata que nós temos, que é o ovo. Né? Então, você vê a queda no consumo de ovo. Quando você chega a diminuir o consumo da carne bovina, diminuiu o consumo da suíno bastante, diminuiu o consumo de aves, diminuiu o consumo de ovo. Então, todas as cadeias de proteína estão em queda. Né? Aí você começa a acompanhar. Diminui o consumo de feijão, diminui o consumo de arroz. Opa, não diminuiu gente no país. Cuidado. É um alerta, Bate, né? é um alerta do tamanho do mundo que está se acendendo para o Brasil. Isso, e é muito pouco tempo para essa queda abrupta de renda. Então, assim, tinha que ser mais bem pensado isso aí. O nosso governo tem que acordar, tem que ser mais rápido nessas decisões. Estamos com uma estabilidade política que está gerando desconforto, né, para todos, e eu acho que isso aí tem que acabar. Né? Tem que acabar, o Brasil tem que andar para frente. Né? E temos que ver a base da sociedade está muito apertado. A gente precisa melhorar isso aí, ser mais eficiente. Então, na hora que eu falo que um produtor hoje, um pequeno produtor, né, que essa faixa aqui tem a maior parte da quantidade de propriedades hoje no estado, são mais de 1 milhão de hectares no estado do Mato Grosso do Sul, aonde eles estão ganhando menos, a faixa de 70% de um salário mínimo, é o que eles conseguem retirar, é uma coisa assim que você fala, como que ele está se virando? Para ele está muito difícil. Isso aí a gente não quer. E o campo é algo que a gente praticamente, a gente que trabalha com isso, eu faço parte dessa cadeia, né? Trabalho dentro disso, trabalho com leiteria, né? Gosto do que eu faço, e assim, e abraço aquilo, sempre trabalhei com muito carinho, são gerações que vêm trabalhando dentro das atividades rurais, e a gente sabe do potencial que ela tem, e ainda mais com as novas tecnologias. Essas novas tecnologias que estão vindo estão sendo muito mais para o pequeno. O que está faltando? Conhecimento e linhas de créditos adequadas. Então, hoje, se você fala assim, Alessandro, vamos fazer um projeto para financiar, peraí, com essa taxa de juros não dá. Eles não tem como pagar esse investimento.
porque a taxa de juros está muito alta. Então a gente teria que adequar, por isso esses projetos estão sendo feitos. Esses projetos estão sendo feitos com precificação. Essa precificação é feita e a gente vai dar um prazo, para isso aqui ficar razoável, tem que ser amortizado nessa forma. Por exemplo, hoje não existe, nós estamos trabalhando nesse projeto da leiteria, não existe uma linha de crédito específica para a leiteria, né, que ela tem uma forma de rentabilidade diferente dos demais produtos do agro. Tá? Você pega a alface, que é um produto de giro mais rápido que você tem dentro das atividades do agro, é 45 dias. Né, do plantio à colheita. Então, se você pega uma leiteria, ela não é todo mês. Então, ela praticamente fecha o mês. Você vai fornecer por 30, espera 15 e recebeu. Você girou a primeira vez, a cada 30 dias aquilo cai na sua conta. Então, você tem uma forma de produção mensal. Não tem como você fazer, vamos fazer com pequenos blocos, que hoje o sistema é assim. Vamos fazer, você vai pagar a cada 6 meses. Isso aí não tem como pagar. Não tem, porque a reserva é pequena. Então você tem que adequar no fluxo de caixa. Senão fica muito difícil. Nós não temos uma cultura de, eu vou guardar um percentual do meu dinheiro, porque as necessidades são muito altas. A gente está falando em passar uma renda para a faixa de 2 salários mínimos. Nós não estamos falando que ele vai ganhar 10, 15. Queríamos que ganhasse, queríamos. Tem potencial para isso? Tem. Mas tem que ser devagar. Vamos fazer o primeiro passo. Fez o primeiro passo, dá para ampliar. Esses projetos são modulados. Depois de você fez o levantamento, adequou a cultura, eles podem continuar evoluindo, né? E a gente acredita que em módulo de 15 hectares dá para a pessoa alavancar mais de 10 salários mínimos. Mas isso tem que ser implantado devagar. Não dá para falar, vou sair de 0,7 para passar para 10. Não dá, entendeu? Até porque a pessoa não consegue administrar esse fluxo. Então ele tem que ir, tem que ter a preparação, tem que ter o acompanhamento. Por isso o cenário é importante, né? A gente trabalhar isso aí em equipe. Tem as ATEGs, assistências gerenciais, tem os sindicatos que são esparramados em várias localidades e eles podem fazer com que o Senar seja assertivo nessa forma de colocação, né? Hoje nós temos aqui essa administração do sistema é muito forte. Aí você trabalha não só o Senar hoje ele trabalha fortemente alinhado com o Sebrae, com o SESI. Então você tem, vamos montar uma agroindústria agora, nesse polo, porque a tendência vai ser os polos virarem agroindústria. Porque o que acontece? Você está produzindo, vamos falar, cheiro verde. Você vai ter um volume muito grande de produção, né? Isso aí você precisa ir para a agroindústria, que é para você transformar esse produto em produto seco, aquele que você vai polvilhar, né? Depois de seco já. Então ele precisa ter um preparo. É simples assim, mas demanda investimento, demanda cuidado, demanda uma série de coisas, né? E a política pública entra no primeiro processo. Por quê? É para a venda do produto in natura. Na hora que você entra na parte de industrialização, você já começa a diminuir essa dependência. Porque o processo tem que caminhar de uma forma que não vai ficar dependente do Estado para sempre. O projeto ele caminha, ele cresce e ele vai ser autossustentável sem depender do Estado. Porque ele fica independente do Estado e ele vai contribuir para o Estado, né? Que é um círculo. A gente transformar o círculo vicioso num círculo virtuoso, né? Que isso aí é muito importante para no final da cadeia, isso aí a gente acredita que em 4, 5 anos consegue com isso, depois de implantado. Não é tanto tempo, sabe? Esse aqui é o negócio. Fala assim, é muito tempo, não é tanto tempo. Faltam as possibilidades aí, né? Então tem muita coisa para acontecer e esse perfil hoje Campo Grande, por isso esses projetos estão sendo trabalhados para perfil de Campo Grande, né? Já temos aí o exemplo, né, que está sendo aplicado em Campo Grande, né, com a Conab, com o Ceasa, com os caminhões de distribuição que ainda não chegaram. Temos que cobrar senador, cadê o caminhãozinho refrigerado? Porque tem uma previsão, era para chegar até o final do ano, né? Mas é que esse pessoal continua produzindo, né? Então, e agora, apesar que agora diminuiu um pouco as chuvas, melhorou, porque estava difícil, as estradas complicadas, né, para ele tirar esse produto e trazer para o Ceasa. Então, essa parte aí, a prefeitura absorvendo esses produtos para merenda escolar, porque esses produtos estão vindo, se transformam e vão para merenda, tá?
faz via Conab, mas vem para a merenda escolar de Campo Grande. Isso fez com que melhorasse a renda desses produtores. Eles estão indo muito bem. Então já tem alguns falando em investir, em melhorar, né, e ir além. Por quê? Porque ele sentiu a segurança de ele saber para onde que vai o produto dele. Nós escutamos depoimento quando tivemos em conjunto aí, uns 2, 3 meses atrás, o sindicato, né, do pessoal das associações, escutamos depoimento de produtor que não sabia o que fazer com o quiabo e levou para o Ceasa, não conseguiu vender, trouxe de volta para casa, empilhou, deixou apodrecer. E não tinha o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Falou assim, não consegui vender para ninguém, a preço nenhum. Então, assim, trouxe de volta. O outro que plantou limão, né, esperou, fez a primeira safra, levou, vendeu muito mal. Fez a segunda safra, levou, não conseguiu vender, trouxe de volta, doou um pouco. Tal. Isso um pequeno produtor. Nós estamos falando de um pequeno produtor, doou, levou para a instituição de caridade. Era para fazer isso? Não era. Ele precisa dessa renda, é muito importante para ele. São pessoas que você visual a dificuldade que ela está passando, sabe? Então, assim, não é uma coisa que a gente, não, ele está fazendo isso por caridade. Não é. É porque ele não tinha outra opção e ele achou que a melhor opção é ele dar para uma instituição de caridade do que ele jogar fora, porque ele já tinha passado por outras situações semelhantes. O que aconteceu? Ele passou a grade em tudo, arrancou o pé de limão, acabou com o limoeiro todinho dele, acho que era 3 hectares de limão, arrancou e virou mandioca. Ele falou, ufa, graças a Deus que virou mandioca, que agora eu consigo vender a mandioca. Então assim, e eles montaram uma associação. E ele está bem feliz hoje vendendo a mandioca e está atendendo esse programa da Secretaria do município de Campo Grande. Então assim, são questões que já têm êxito, já demonstram o êxito. Então, nós não estamos falando num projeto que vai mudar a roda, não. Nós estamos falando num projeto que ele pode começar pequeno e ser modulado de forma que ele consiga ser estruturado. Mas o grande e principal situação para esse pequeno produtor é poder dar nivelamento de conhecimento. Porque ele, sem o conhecimento, ele não consegue adotar a tecnologia adequada. Sem a tecnologia adequada, ele não consegue baixar custo. Hoje a gente precisa da tecnologia para baixar custo, senão o custo dele fica caro. E aí ele tendo um produto caro, ele vai pôr no mercado, ele fica sem competitividade. E a gente precisa ter produto competitivo. Esses projetos, eu tenho uma parte do projeto que contempla produto orgânico, mas o produto orgânico a gente tem um problema de escala e de qualidade de produção que você não consegue dar um nivelamento na produção. Então, como você tem produtos em de várias formas, então uns vão dar com valor agregado maior, outros vão ter dificuldade para venda e vai ter que ir para a agroindústria, que é para fazer suco, porque ele não serve para mesa, porque ele fica aspecto feio, né? Então, a dona de casa, o consumidor quer chegar lá e ver a laranja bonita, sadia, ele quer ver a maçã bonita, sadia. Então, a hora que você vê umas manchinhas, não tem problema nenhum. Mas o consumidor não leva. Né? Então, isso aí é difícil do consumidor entender. Um tomate que tem uma manchinha, ele não leva. Né? Então, são essas situações. Aquele tomate que é manchadinho, uma parte dele está meio verde e a outra já está vermelhinha, ele não leva. Né? Então, assim, são situações que isso é principal, porque ele tem que ter um nivelamento de conhecimento. Para ele entender até. Eu vou produzir, por isso que o projeto tem uma parte orgânica, porque não dá para dizer ele tudo, né? Senão você pode causar uma situação, por causa de uma diversidade qualquer de clima, ou de tempo, ou que seja um descuido mesmo do produtor, que passou uns diazinhos para passar uma calda bordaleza, alguma coisinha assim, que é um produto que você faz naturalmente, lá com cal, não sei o quê. Ele perdeu o período, porque aí você tem que aplicar no momento certo, né, que é no comecinho, aí você já não consegue mais combater o funguinho, aí ficou a planta toda manchada. Às vezes até a planta fica, a fruta fica, e a planta também sofre consequência com isso. Então, para isso aí, a gente tinha que trabalhar de forma mais conjunta. Então, o pequeno produtor tem um espaço gigantesco
né, dentro da produção, ele é muito importante, né, para colocar toda essa diversidade. Na hora que a gente entra na diversificação de produtos, da gama, né, o pequeno produtor faz muita diferença. Né, porque a gente precisa das commodities, precisa das grandes commodities. Né? Mas na hora que a gente sai das commodities, você entra numa seara que é extremamente complexa, que é essa que eu estou te falando. Por que o cara fala, mas por que você prefere, então, já que dá mais dinheiro, produzir laranja, por que você prefere produzir soja do que produzir laranja? Não, porque soja é commodity. Então o cara tem uma área maior, a margem dele é pequenininha, então ele trabalha numa escala grande e faz um volume. Né? Agora, quando você tem uma área pequena, você precisa de um produto de valor agregado maior. E lógico que a cultura é muito mais necessária da mão de obra. Essas culturas, qualquer outra, na hora que você vai para fruticultura, hortaliça, qualquer outra, demanda mais cuidado, está mais em cima. E aí você tem um grande problema nela. Qual que é o grande problema quando você sai de uma commodity? É liquidez. O que é liquidez? Venda do produto. Porque o que acontece? Quando você produz, quando ele produziu limão, né, não vai produzir uma caixa de limão. Né, por mais que ele tenha 1, 2, 3 hectares, ele vai produzir caixas e caixas e caixas de limão. É caminhão carregado de limão. Né? E ele chega lá com esse caminhão de limão, são toneladas. Né? A hora que você fala em tonelada, vira bastante, que entra de uma vez. E ele precisa montar o seu fluxo de caixa com esse produto que entrou de uma vez. Chega lá, ele não consegue vender. Aí ele começa o problema dele. Por isso é imprescindível a política pública. Porque você tem que fazer com que esse produto tenha liquidez para essa pessoa. Como que você vai fazer o cara que está lá, ele que tem que ir lá, ele que tem que passar o produto, e ele vai ter que tirar o tempo dele e ficar 3, 4 dias lá tentando vender o produto, meio sem saber direito, meio que liquidando o produto dele para sair dele? Não pode. Ele tem que ter paz para trabalhar. Isso é paz. Aí fala, tem uma série de questões que ficam falando. Não, mas você saber que o seu produto vai ser precificado por um órgão público que você vai entregar e vai receber X, você se programa. Então já vai ficar melhor para ele. E quando a gente fala em assistência técnica gerencial, que é essa que a gente proporciona via Senar, tá? Isso ele vai dar um panorama muito, muito bom. Porque ele já vai ter perspectiva. Eu vou plantar hoje, eu já sei quando que eu vou colher, e eu sei aproximadamente quanto eu vou ferir, e eu sei depois o que eu vou fazer. Então você programa as atividades, porque toda atividade rural, ela demanda tempo. Ela demanda tempo, ainda mais na fruticultura. Né? A gente fala assim, fruticultura o que é? Bom, mas nós podemos plantar até coco da Bahia. Fala, Mato Grosso do Sul pode plantar coco da Bahia, por que não? Né? Pode plantar uva? Pode, nós temos um exemplo aqui, uva, nós podemos plantar uva. Né? Podemos fazer plantio de maçã? Não. Maçã não. Então, existem algumas variedades já mais robustas, mas nós ainda temos um clima aqui na época do verão, é muito, muito, muito quente. Mas a gente pode plantar melão? A gente pode plantar melão. A gente pode plantar melancia? Podemos plantar melancia. Podemos plantar pepino, podemos plantar um monte de outras coisas. Né? Então, assim, algumas frutas são restritas. Morango, uma época do ano, daria para plantar. Mas é uma cultura onde o sul do Brasil já é muito estruturado e eles atendem bem o país. Né? Não acredito que haveria essa necessidade. Então tem várias outras culturas. Hoje, se você pegar o Ceasa aqui de Campo Grande, mais de 80% do Ceasa vem de outros estados. Então, nós praticamente não colocamos nada lá dentro. Então, a deficiência aqui no estado do Mato Grosso do Sul disso aí, não só por essa falta de incentivos, uma série de coisas, mas também pela falta de cultura. Né? Nós temos uma falta de cultura desses cuidados. Nós temos uma falta de cultura da absorção do produto regional. Então, não é da nossa cultura você ir lá e prestar atenção, eu vou consumir esse produto, foi feito aqui. Não, ele chega lá, olha o produto e vai procurar o melhor custo-benefício para ele. Pronto, e acabou. Ele não quer saber se é daqui, se é de São Paulo, se é de Minas, ou se é de outro país. Né? Então, e às vezes está aqui um produto
com uma qualidade muito melhor. Vamos pegar um exemplo agora. A Prefeitura de Campo Grande está trabalhando com a feirinha lá no shopping Campo Grande, né? Uma feira livre lá no shopping Campo Grande. Já é um caminho, né? Tá mostrando os produtos dos produtores daqui. Porém, não se restringe a produtores daqui, né? Então, tem produtos ali que nem sempre são produzidos aqui. Então, por quê? Porque tem coisas que o cliente quer chegar lá e quer que tenha, né? Então, você chega lá, nós não vamos produzir abacaxi o ano inteiro, mas toda vez que ele chega lá, ele quer abacaxi. Mas tem hora que está produzindo São Paulo, tem hora, entendeu? Então, não é sempre. É diferente de uma hortaliça que pode ter uma frequência, né? Mas as frutas, elas são um pouquinho mais complexas. E isso aí que a gente tem trabalhado junto com a prefeita, que é para levar essa cultura para dentro das escolas. Por quê? Olha, nós estamos no período de abóbora. Então vamos comer doce de abóbora, vamos comer abóbora refogada, vamos tomar suco de abóbora. Você tem uma série de produtos que você pode fazer, né, da mesmo produto, porque quando ela produz muito. E vamos fazer uma conserva para poder usar isso no período que a gente não tem, que era como fazia o pessoal, o povo mais antigo, né? Fazia os doces de conserva, né? Aqueles doces de compota, né? Isso, a gente adotar isso para as escolas municipais, para os alunos poderem entender. Olha, dá para a gente produzir e o excedente a gente guarda de outra forma, né? Vai lá, põe um pouquinho de açúcar, tal, faz a mistura, põe no tacho, ferve, põe no vidrinho, ferve o vidrinho para tirar o ar, e ensina, para ele poder faz uma geleia para comer no café da manhã, entendeu? Tem, porque o Brasil produz muita fruta, o desperdício é gigante. A gente tem que reduzir desperdício, porque um país onde a gente está falando que as pessoas estão passando fome, como que nós admitimos desperdício? Não pode. Então nós vemos aí manga sendo jogado fora, né? A xepa, né? Vai na xepa, vai ver a xepa de feira, xepa do Ceasa, né? Assim, é gigante. Por quê? O produto foi consumido porque não foi comprado, né? E está sendo jogado fora. Isso aí a gente pode fazer um aproveitamento dessa xepa, né? Para que não vire xepa, né? Então, a gente trabalhar dessa forma para que a cultura seja colocada, e tem que ser posto nas escolas de ensino fundamental. Porque é aquela criança que vai ser o adulto que vai fazer diferença, né? E ela chega para você na sua casa, né? O filho ajuda muito o pai, às vezes, né? Chega, ô pai, por que você não faz doce? Vamos fazer uma geleia disso aqui, entendeu? Aí a mãe fala, poxa, é verdade, né? Vamos fazer uma geleia disso. O pai chega e fala, vamos lá, né? E pega a família e já vira uma atividade de família ali, né? Que eles vão brincar cozinhando, né? Que hoje tem muito disso, né? Da gente não fazer as coisas só, eu estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer. Você tem que levar de uma forma descontraída, que dá para ser um ambiente familiar, né? Que afinal de contas cozinhar e comer é uma coisa gostosa, né? E o útil ao agradável, né? Então, para a gente poder trabalhar isso em conjunto, né? A gente pode trabalhar isso de forma muito mais integrada, e essas políticas públicas estão muito devagarzinho. Passos. Devagarzinho. Elas podiam estar acontecendo a galope, né? Porque vai fazer muita diferença, e a gente acredita que em breve, né, Mato Grosso do Sul vai ser um estado de referência diferente dos demais, né? Nós temos uma grande vantagem, né? Essa nossa população menor, né, apesar de falar, o estado é pouco populoso, mas isso você pode ver como uma desvantagem, porque consome menos, mas você pode ver uma vantagem, que você pode preparar melhor essa mão de obra, né? Eu estou falando porque o Sindicato Rural de Campo Grande está virando uma mega super escola, né, de ensino técnico, né, que hoje a minha estrutura está totalmente ocupada, a estrutura do sindicato, por conta dela ser relativamente pequena, e eu tenho as turmas, em especial as semipresenciais, né, elas trabalham nos finais de semana, e acaba que lota a minha estrutura. Então não tem como eu colocar, um semipresencial, eu vou colocar na terça-feira, na segunda-feira, né, porque a pessoa trabalha, tem que ser no final de semana, que é o período do contrafluxo de trabalho, né? Nós temos as turmas noturnas, né, que são os cursos presenciais lá, noturnos, né? Isso aí tem tido
mega êxito. Mas quantas pessoas são formadas? Hoje nós estamos com inscritos 180 pessoas nos cursos ligados à floresta. Tá? Nós vamos formar aí na faixa de uns 300 pessoas, entre o EAD e os presenciais. Né? Só que se você pega hoje o curso de florestas, quando a gente abre, né, vem o pessoal das empresas e já cadastra as pessoas. Para quem for sair e tiver interesse, já tem emprego nas indústrias de papel e celulose. Então, assim, tem muita mão, tá? A demanda está muito forte, né? E não está havendo esse contato. Então, nós vamos ter agora, 2024, um boom de gente vindo de outro estado, porque nós não estamos dando conta de preparar essa mão de obra. Em 2024. Aí, 2027, já vem outra leva de pessoas. E nós precisamos estar com isso aí mais adiantado. Né? O Senar, no Centro de Excelência, tem trabalhado muito forte. Está dentro do Sindicato Rural de Campo Grande, nós temos trabalhado muito forte, porque fizemos um acordo com a Prefeitura, com a Suzano, tudo, para pôr ônibus, porque a estrutura do município que vai receber a indústria já está esgotada. Né? Então terão ônibus que sairão de Campo Grande todo dia, tá? E vão fazer o trecho para levar essa mão de obra qualificada para ir trabalhar lá em Ribas e voltar, porque a cidade não consegue mais receber esse volume de pessoas, porque não tem como, não tem casa, não tem esgoto, não tem água tratada, tá com problema, né, na parte de infraestrutura da cidade. E vai levar um tempo até a cidade se acomodar, né, para esse boom de mão de obra. E a gente espera que isso seja rápido, né, mas por enquanto tem como atender esse paliativo. E Campo Grande é onde mais pode preparar mão de obra. Então a gente pede para que as pessoas que fiquem atentas, que estão procurando algum serviço. São cursos de 2 anos, né, relativamente rápido. Para quem está precisando, demora. Vamos falar sério, 2 anos para quem está precisando é muito tempo. Né? Mas assim, passa rápido. E em 2027 nós vamos ter uma outra big demanda. 2024 agora é uma e 2027 é outra. Né? Então assim, se preparem. Né, fiquem atentos, né, venham, procurem, as empresas já estão com os cadastros abertos, né, estão tentando baixar o nível de qualificação para tentar absorver mais mão de obra daqui, que eles não querem trazer de outro estado, tá, por causa do problema de você trazer muita gente de outro estado, eles têm problema de acomodação, então eles estão trazendo, até já estão vendo imóveis aqui em Campo Grande para poder acomodar algumas pessoas de fora. Então assim, a gente precisa preparar mais a nossa mão de obra e fazer com que eles estejam qualificados. E no começo, ele pode até estar trabalhando na indústria, mas amanhã, quem não sabe, ele não está lá monta uma empresa de drone agrícola, que essas empresas estão investindo na tecnologia de drones, porque drone na floresta, para fazer verificação, é muito melhor do que se fazer a pé, e de avião é perigoso e caro, e não tem a mesma precisão de imagem. Então você tem uma série de quesitos que ela está alavancando, e eles estão investindo nesse tipo de tecnologia. A gente tem outras culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar está investindo muito em tecnologia, que é outro setor já grande aqui no estado. Né? Só que a cana-de-açúcar não tem grande previsão de expansão, diferentemente do eucalipto. Está numa previsão gigante de expansão. E quando a gente fala de expansão de algumas commodities, que o eucalipto não é uma commodity, mas tá virando como se fosse, né? Quando você tem algumas expansões nessas áreas, o que acontece com as demais? Sofrem pressão. Quando elas sofrem pressão, qual está sendo, o que o Mato Grosso do Sul tem feito sempre? Mato Grosso do Sul, apesar do rebanho ter diminuído bastante nos últimos anos, ele continua com uma grande taxa de abate. Por quê? Foi melhorando e ficando mais rápido o giro do gado, fazendo com que o volume do rebanho diminuísse, mas a quantidade de carne produzida é praticamente a mesma, um pouquinho menor, praticamente a mesma. Tá? E essa pressão faz com que ela se torne mais produtiva, tá? Assim como a agricultura, assim como as outras áreas. E vão ficando essas áreas menores, né, que acaba que às vezes esses grandes grupos não têm o interesse. Esse é o momento também de a gente investir nisso aí. A pandemia, vamos falar um pouco de pandemia, né, que a gente não saiu há muito tempo. A pandemia fez com que se mudasse um pouco a cultura das pessoas, ainda mais das pessoas que moram na cidade. Né? O grande adensamento, muito contato, vírus circulando, faz com que a proliferação de doenças seja maior. Então, vendo isso, muita gente, aqui em Campo Grande mesmo, comprou chácaras, sítios,
e fez estruturas. Teve muito loteamento na saída de São Paulo, na saída de Cuiabá, na saída de Três Lagoas. Essas 3 áreas foram mais tiveram loteamentos de chácaras. Tá? Esses loteamentos de chácaras são pessoas que, advogado, médico, jornalista, gerente de posto, tem muita gente que foi para o campo para se distanciar um pouco das pessoas, ainda mais que teve muito trabalho remoto. Né? E hoje a cultura do trabalho remoto aumentou, né? Porque muita empresa mantém os dias de trabalho de home office. Né? Então, algumas culturas que aconteceram durante a pandemia perduraram e vão continuar, não volta. Né? Você acaba que diminui a despesa da estrutura da empresa, da estrutura administrativa, né? Porque afinal de contas, quando você está na sua casa, você pega a sua água, né? Você vai usar a sua estrutura física, né? O seu computador, né? Então assim, você não está usando as dependências da empresa, não está lá numa sala fechada com ar-condicionado e com um monte de gente, né? Então você fica lá e você tem uma qualidade de vida melhor. Você pode estar lá, pode ficar um pouquinho mais com seu filho, com a sua filha, né, com a sua esposa, né, ou com o seu esposo, e fica, né, numa condição um pouco mais agradável. Né? E essas pessoas migraram para o campo. Só que acontece, eles não perceberam que eles podem usar isso aí como uma outra fonte de renda. Hoje já vemos várias chácaras sendo colocadas à venda porque se tornaram uma despesa. Porque, afinal de contas, ele não é um profissional do campo, tá certo? Então, ele precisa de alguém para cuidar do serviço. Só que ele não está vendo aquilo como uma atividade. Então, como ele não vê aquilo como uma atividade, ele só tem a despesa. Só que a hora que você passa para uma área de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, você manter ela limpa, arrumada, organizada, é caro. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, não vai ser com 15 minutos que você vai lá e vai dar uma faxinada no fundo do quintal. Então, você precisa, ele precisa ter uma estrutura. Só que ele poderia pegar essa estrutura e transformá-la em produtiva. Então, por isso que o projeto é para pequeno produtor. Né? É indiferente. Você, sendo um pequeno produtor, você vai produzir alimento. Né? E o mais importante disso é colocar o alimento com qualidade na mesa do consumidor. Né? E fazer com que isso chegue da forma mais rápida porque quando ele vem mais rápido, ele é mais fresco. Ele sendo mais fresco, ele tem mais longevidade. Né? Então, assim, esse fluxo de giro é que precisa ser bem montado. Né? E a gente transformar essas pessoas, né, para que elas consigam olhar. Né? Porque às vezes ele não tem muito interesse. Ele é um advogado, ele vai continuar advogando, fazendo o trabalho dele, jurídico. Precisa visitar os clientes dele e tal. Mas o filho dele está lá, um menino de 12, 13 anos, né, que pode despertar para essa cultura, começar a olhar com um olhar diferente. Por isso, ele tem que aprender na escola, que dá para ele aproveitar aquele produto que está saindo e não ficar virando sujeira no quintal. A manga deu um monte de manga, caiu a manga, apodreceu a manga. E vai ter que limpar. Então, assim, não, vamos fazer compota, vamos fazer uma geleia, né, vamos fazer produto, porque hoje a maior demanda do mundo é fruta. Fruta é a maior demanda do mundo, muito mais proteína animal. Então, o mercado do Brasil, e nós temos um potencial de produção absurdo. Qual que é o problema? Nós não temos cultura, nós não temos esse hábito de produzir a fruta, ou de extrair o benefício que ela, às vezes até produz e fica lá, vai produzir, vai cair no chão, ninguém vai colher e perde. Entendeu? Tem muitos, todo mundo tem algum amigo que tem alguma chácara que vai lá e a manga produziu um monte de manga, caiu e está sujando. Tem que limpar o pé de manga embaixo. Então, assim, a gente não deixar isso, porque isso é desperdício. Por mais que a gente é desperdício. Sim. Né? Então, a gente criar essa cultura. Isso aí é devagarzinho, mas ensinando esse primeiro passo, implantando-se alguns projetos pilotos. Né? E os projetos pilotos dando certo, né? Que isso é muito importante. Por isso que tem que estar alinhado o Estado, a associação, no caso pode ser o sindicato, pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa, o que seja, tem que ter núcleo.
né? O Senar, na parte de educação, porque tem que ter um nivelamento, né? Na parte de produção. O Senar é muito importante nessa situação, os investimentos adequados e assistência técnica. Se não tiver assistência técnica, tá? Não funciona. Porque é aí que acontece, ele vai ter, o Senar entra nivelando ele, mas tem que ter assistência técnica. Ele pode ter, às vezes, o conhecimento, mas assim, a dificuldade aparece com o andar com o passar do tempo, né? E aquela dificuldade, ela pode se transformar num prejuízo. Vamos falar, a vassoura de bruxa que veio lá no Cacau da Bahia. Lá, né? Aquilo lá foi um problema que aconteceu. Se tivesse sido evitado, não entrava. Entrou, tomou conta de tudo. Então, assim, existem determinadas doenças que não pode vir. Depois que vem, você não controla. Então, por isso, a assistência técnica é imprescindível para o sucesso. E a ponta da venda, ele garantir que esse produto vai ter um local adequado e um preço razoável para ele poder garantir o custeio e uma sobra. Né? Então, assim, isso aí faz com que a máquina, porque não estamos falando de pegar um projeto e dar tudo, não. Esse projeto é um projeto financiado. Então, a Conab mesmo se organize o seu fluxo para fazer com que esse projeto, porque tudo tem o seu prazo, tudo tem sua depreciação e tem sua forma de pagamento. A partir do momento que houve a produção, essa roda flui, sabe? Existe o pagamento, existe a entrega, existe o pagamento, uma parte ele repassa para o produtor, o que for da instituição financeira, seja público ou não. Eu sou bem favorável à instituição financeira pública, que seja a Caixa Econômica, tinha que ser bem centralizada, porque é uma empresa pública, não é sociedade de economia mista, não é banco comercial, né? Fica mais, e ela tem uma estrutura que já foi bem montada, né? Que foi o que deu certo no sistema financeiro de habitação. Se você pegar o Brasil há 50 anos atrás, o povo não tinha de morar. Não existia os Minha Casa Minha Vida. Não existia. Ninguém. Ter uma casa própria era um sonho. Era muito difícil. Pessoas de classe média não tinham acesso à casa. Então hoje não. Essa realidade mudou. Mudou. Porque política pública adequada. Então a gente pode hoje fazer uma política pública adequada que esse cara não tenha a sua casa. Tenha casa, tenha qualidade de vida, tenha comida, né? E o cara que está na roça, ele tem a casinha dele lá, ele tem a qualidade de vida, porque ele não tem. Hoje, se você pegar um pequeno produtor desse, não tem qualidade de vida, ele vira quase um escravo do trabalho dele. Ele não pode sair dali, tá? E ele tem que ter qualidade de vida e ele ter a dignidade de chegar no final do ano e falar assim, eu posso ir lá e comprar uma cesta de Natal para minha família, porque hoje ele não consegue. Então, assim, é isso que a gente fica assim, são pessoas que estão ficando escravizadas do seu trabalho e com uma rentabilidade extremamente baixa, vivendo praticamente só na subsistência. Então, assim, não pode, essa realidade não pode continuar, né? Hoje, se você fala em custo de terra, é um custo alto, né? Quando você pega o valor agregado daquele pedaço de chão, né? É alto. Só que você tem que fazer esse valor agregado do chão ele ser indiferente, irrelevante, né? Não é pelo valor do agregado, mas sim pelo que produz o que está em cima. Aí sim, quando você transforma, né? Você não é. Porque afinal de contas, quando você fala num pequeno produtor, você não está falando num especulador imobiliário, você está falando num pequeno produtor. Ele é produtor, então ele tem que produzir, né? E hoje qual está sendo a dificuldade? Ele conseguir produzir. Porque ele está tão focado na subsistência, porque é tão difícil para ele vender esse produto, que ele chega lá e nem tem quem compre, ou ficam leiloando para baixo o preço das coisas dele, que ele fica mais focado na subsistência do que no produto, no excedente dele. Esse excedente dele não está tendo valor nenhum e ele sofre psicologicamente com isso. Então a gente tem que tirar esse sofrimento. Né? Isso aí só com política pública adequada. Por isso que nós estamos trabalhando isso de uma forma junto com o governo do estado, prefeitura de Campo Grande, né? Estamos conversando aí, a Adriane tem como é que a gente vai falar? Uma habilidade, né? de trabalhar essas questões muito sensível, tá? Ela é sensível às questões, ela está trabalhando aí já faz algum tempo já com
com a senadora Tereza, né? E a senadora já tem esse foco muito forte, esse viés muito forte nela, e sempre teve um olhar muito próximo do pequeno produtor. Acredito que um grande equívoco é você falar, o pequeno e o grande produtor. Não, são produtores. Tanto faz o pequeno quanto o grande, eles são produtores. Eles têm que ser tratados iguais, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. E outra coisa, nós temos um exemplo aqui em Campo Grande de pequeno produtor, que é gigante na produção. Então, isso que eu acho que temos que olhar, porque os bons exemplos estão aí para ser seguidos. Né? E nós já temos exemplo aqui. Né? Não precisa inventar a roda. Né? Você vai lá, olha e vamos tentar copiar. Né? Lógico que eles foram crescendo ao longo de tempo. Né? Esse pequeno produtor que eu uso como referência, que é um gigante, ele já é a segunda geração e já está preparando a terceira. Entendeu? E eles continuam nesse sistema muito forte, mas trabalham, lutam, mas dão emprego para muita gente, né? E conseguem ter um sustento, um ganho relevante. Tem os filhos formados, e os filhos formados estão voltando para a atividade, porque vem na atividade uma possibilidade de sucesso muito grande. Isso é muito bom. Então você tira o viés. Eu vou aqui, né, vou passar o tempo, aí a pessoa fica velha, eu vou vender aqui porque eu não aguento mais. Não pode ser assim. Né? A gente tem que mudar essa cultura, né, para que ela seja uma cultura. Não, eu vou, a hora que meu filho estiver formado, ele cabe aqui dentro e a gente pode evoluir mais, porque a tecnologia está vindo assim. Então nós já estamos falando em tecnologia 4.0, 5.0. O que é 5.0? É a inteligência artificial. Né? Com a vinda da inteligência artificial, é que ela está muito cara ainda. Você reduz a necessidade de mão de obra. Você tem muita coisa já sendo realizada pela máquina. Então isso aí, só que o que acontece? Encarece o custo de investimento. Né? Você tem um custo de investimento mais alto, mas você tem menos necessidade de mão de obra disponível. Então faz com que a empresa familiar tenha mais possibilidade de êxito, né? E faz com que essa economia familiar fique cada vez mais forte. Tá? A China, a força das propriedades na China é entre 60 e 500 hectares. Eles estão dizendo, essa tecnologia que a gente tem importado hoje, a força está sendo chinesa. Tá? E essa força chinesa vindo para o Brasil é para as áreas de 60 a 500 hectares. Então nós estamos falando o quê? Em grandes propriedades? Não. Nós estamos falando em pequenas e médias propriedades. Nós não falamos em grande. Por quê? É o perfil da tecnologia que está vindo. E essa tecnologia está muito eficiente. Né? A gente espera em breve poder estar evoluindo nisso aí, só que assim como os grandes mercados, né, que produzem tecnologia, né, tenho conversado muito com as universidades para a gente ver se a gente desenvolve tecnologia aqui, que a gente pode desenvolver aqui, porque elas estão muito carentes de softwares mais eficientes. Né? Eles têm a tecnologia, você vê um mega potencial naquela tecnologia, mas os softwares não estão sendo adequados para as nossas necessidades. Nossa, que eu digo Brasil. Né? Então isso aí seria muito legal a gente conseguir trazer essa inteligência do nosso perfil estudantil, acadêmico, para desenvolver pesquisa e desenvolver produtos para a gente poder ter a nossa tecnologia aqui, como foi o caso, né? Vou usar um exemplo muito simples, o Brasil, né, o maior produtor do Brasil, né, é a área de solo mais pobre, que é o Cerrado Brasileiro. Então você tem a pior área do Brasil com a maior produção por conta da ideia do professor que foi indicado ao Nobel. Como que é o nome do agrônomo? Ele foi indicado ao Nobel ano passado, né, eu esqueci o nome agora, me foge o nome dele, já é um senhor de 90 anos, né, com bastante idade. E ele desenvolveu a tecnologia do sistema do plantio direto, que é o que faz com que a camada de solo, você crie uma estrutura ela fica uma estrutura com mais qualidade de solo, né? Feito com raízes de plantas, com folhas de planta. Isso é o plantio direto. Você não subtrai nada do solo, você coloca e ele é agregado ao solo com a natureza, né? A própria natureza dele. Tanto que o solo, quanto mais arenoso, quanto pior é o solo, mais rápido ele degrada essa
essa palhada, essas raízes, né, que faz com que ele absorva e torne ele mais fértil. Então você monta uma estrutura de fertilidade, né? Isso é uma tecnologia que o Brasil, infelizmente, a gente já tentou, né, em Embrapa a gente vê nos esforços, né, de colocar isso aí à disposição de países, de continente até, né, que é no caso do continente africano, né, onde vários países já vieram e tentaram buscar essa tecnologia, mas é aquilo, aí eles não têm a cultura. E aí eles não conseguem fazer com que o plantio direto lá funcione, né? É por causa da falta de cultura. E nós não temos a cultura da produção da fruta. Então nós temos que trazer essa cultura para cá para a gente poder produzir, né? Assim como a gente teve que desenvolver a tecnologia do plantio direto, a gente desenvolver a tecnologia para colocar nesses sistemas de inteligência, né? Porque é para você ir para inteligência artificial, que é o caso do 5.0, né? Caminhar nesse sentido de forma que seja mais barato. Eu vou pegar um exemplo. Existe uma empresa europeia que está trazendo para o Brasil uma tecnologia que separa sólido de líquido para você poder fazer aspersão de esterco de suínos, de bovinos, de bubalino, do que quer que seja. Ele separa as fibras do líquido para você poder fertilizar a lavoura ou o capim, ou o que quer que seja, e aquela fibra você fazer com cama de gado ou cama de cavalo. Você pode usar para outros fins qualquer. Então, é uma máquina extremamente cara. E o Brasil poderia produzir essa máquina. Eu tenho certeza que o Brasil poderia produzir essa máquina muito mais em conta, né? Então, assim, é a falta, às vezes, do link entre o setor rural e a academia, né, que está faltando para ele poder desenvolver, porque a inteligência nós temos, né, que é essa percepção. Está faltando a gente levar, aqui eu estou com um problema, né, o que você me apresenta de solução? Né? Tanto que eu conversei ontem com o pró-reitor da UCDB, né, e ele me colocou à disposição, falou: Alessandro, elenca alguns problemas. Eu falei: eu vou elencar uns 20 que eu me lembro, assim. Problema tem de monte. Problema tem de monte, né? Mas é esse link que está faltando, né? A gente levar o que a gente tem de problema, né, da atividade, porque quanto mais você condensar, mais esses problemas vão ser relevantes. Tá? Vou falar assim: se você tem uma criação expansiva no Pantanal com 5 hectares para uma reis lá, que é a média que se utiliza, né, muito expansiva e tal. Então o que acontece? Você não tem concentração de parasita. Agora sobe aqui, onde você tem 3 vezes para 1 hectare. Aí você já tem problema de parasita, que é o quê? Verminose, carrapato, tristeza parasitária. Você tem uma série de problemas que você não tem quando você amplia. Então, isso a gente tem que antecipar, porque o que vai acontecer? Vai vir, já tem a pressão dessas empresas que estão vindo já para o Estado e as atividades vão ficar mais concentradas. Então, a gente tem que antecipar o problema. Vai acontecer alguns problemas, outros vão, que a gente precisa. Controle biológico. Falei para ele: precisamos de controle biológico. Eu estou com um problema de parasita lá. Biologicamente, quem é o predador desse cara? Para a gente trabalhar isso de forma biológica. Não é para usar. Preciso pensar, né, todo o cenário. Eu falei assim: tem que pôr. E o controle biológico hoje é fundamental. O Brasil está despontando assim nisso aí. E só que nós não estamos tendo tecnologia daqui. E eu queria que essa tecnologia fosse, gostaria muito, né? Acho que pode ser sonho ou não, né, que essa tecnologia fosse desenvolvida aqui. Né? Então a gente espera assim que com esses trabalhos aí a gente possa contribuir um pouquinho com essa política. O Sindicato Rural de Campo Grande está trabalhando muito nisso, está trazendo um evento aí em junho que é muito voltado para tecnologia, bioinsumos, questões ambientais, assim, lógico que um pouco da política a gente não foge, porque nós estamos vivendo um momento onde as commodities todas viraram para baixo, né, e o produtor se sente inseguro, né, por conta de que acaba que isso aí sinaliza o mercado, né, mas nós não vemos, não é a mesma realidade que a gente tem visto nos outros setores, frutas e hortaliças, né, mas a gente está preocupado com o quê? Falta do poder aquisitivo do brasileiro. Se não tiver uma melhora do poder aquisitivo, tanto que se você pegar a nível mundial, as commodities estão bem. Por que está acontecendo um problema no Brasil? O problema é interno. Existe problema logístico, existe problema
da falta de poder aquisitivo do brasileiro, só que agora é o fim da picada. A gente está num país que tem um potencial de produção gigantesco e nós estamos com gente passando fome, falta de política pública. A gente trabalhando nessa política pública, com certeza a gente vai conseguir atender essa demanda. E esquentar um pouco mais, eu acredito que o Brasil tem como fomentar um pouco a parte que eu acredito que para baratear custo de proteína, o leite, que é uma proteína super saudável, né? E ela é de baixo valor agregado, né? Porque se você pega aí 1 litro de leite R$ 5, né? Porque a gente fala que às vezes você vai pegar o leite, esse de caixinha, é mais caro, né? Que às vezes vem, normalmente aqui nós não produzimos, vem de outros estados, né? Mas um leite barriga mole, você vai comprar em R$ 4, R$ 5. Você já consegue ver, né? Você tem um nível de proteína, de cálcio, né? Você tem aí a lactose que vira glicose, então você tem um pouco de energia nele. Existem pessoas que têm um pouco de problema com lactose, tem que tomar cuidado com isso, mas assim, é um produto que é saudável, né? Mas poderia ter muito mais disso, poderia. Qual que está sendo o problema? Estamos trazendo produto de outros estados que às vezes encarece o produto para o consumidor, né? Então, dá para fazer isso? Dá. Precisamos das políticas públicas adequadas. É um momento que toda crise serve para crescer. A gente não pode ver crise como um empecilho ou uma derrota, né? Então, nós já vivemos várias crises, o Brasil já passou por muitas delas. Não vou falar que essa é a crise mais longa, porque ela começou há pouco, né? Mas a gente não quer que ela se delongue, né? Porque nos anos 80 nós tivemos uma crise muito severa e a gente não quer mais nada como aquilo, né? Quem viveu como eu vivi aquele período, né, onde a gente tinha muita dificuldade de entender o dinheiro, perdia referência, você não sabia quanto que esse copo ia custar, esse copo d'água ia custar amanhã, né? Então, assim, era muito sem referência para a gente poder acompanhar. Até o comerciante que vendia o próprio copo d'água, ele não sabia se ele estava vendendo bem ou mal, né? Então, ficava aquela insegurança genérica. Para a gente poder trabalhar de uma forma uniforme e que essa produção venha, chegue, produza, melhora a cultura, você acaba tendo uma ambiência de crescimento em conjunto. E esse link da academia com o setor rural, eu acredito que a mídia podia ajudar muito, né? Montando esse link, porque é chamar a gente para a mesa, né? Não chama só o produtor, não chama só o representante da agroindústria, chama o cara da academia. A academia tem que andar junto, porque ele tem que entender o problema. Não adianta eu falar o problema, a gente somente expor o problema, né? A gente tem que expor o problema de uma forma que alguém pense numa solução. E a academia está aí para isso, né? E a gente tem que montar esse link e a imprensa poderia, se a gente trabalhar mais essas discussões, me coloca à disposição para a gente vir fazer uma mesa redonda, tá? Acredito que era bom se tivesse alguém da indústria, né? Alguém dos produtores, alguém, porque cada segmento, apesar dos segmentos serem integrados, tá? Hoje não tem como existe um censo sendo feito de forma totalmente equivocada, onde eles separam a indústria de sal do agronegócio. Mas vai vender sal para quem? Ração para quem? Entendeu? Ele é indústria do agronegócio, é agroindústria. Aí, só que ele não entra como agroindústria. Agroindústria só entra o cara que faz o suco. Então está tendo umas distorções isso aí. Nosso estado, acredito eu, que até cheguei a falar aqui foi no Media Max mesmo, né, que saiu um estudo do IBGE que 10% do estado era mão de obra do agronegócio. Falei, está errado. Assim, sem pena de errar, sem medo de errar, é mais de 50% do estado é gerido pelo agronegócio. Agronegócio não é propriedade rural, são coisas distintas, né? O que é o agronegócio? É muito mais, esse comércio que está interligado, né? É a agroindústria, o curtume, né? Uma série de coisas, né? Empresa que faz tecido, que processa algodão, que faz o álcool, as usinas de cana, papel celulose. Nossa, é um monte de agroindústria. Fala para mim a indústria que não está ligada. É um campo muito extenso, né? Muito largo. O que o senhor planeja para o futuro aí? O que o senhor vê para o futuro de Campo Grande? Campo Grande tem sua importância aí no agronegócio do Sul Mato Grossense, né? O que o senhor vê aí para o futuro? Cleiton, o município de Campo Grande vai ser um dos municípios que nos próximos 10 anos vai ser um dos maiores, dos municípios que mais vai se transformar.
Tá? Hoje, Campo Grande é um município onde a área de pastagem degradada dele é gigantesca. Ele tem mais de 50% dele degradado. Então são áreas de baixíssima produção. Tá? Mas já está entrando essa parte de silvicultura, agricultura, como as outras áreas de maior de solos melhores já foram ocupadas, está havendo uma migração para Campo Grande. Então, Campo Grande, nos últimos 3 anos, ela já cresceu a área de agricultura em quase 50%. A área de agricultura de Campo Grande, porque é muito pequena, ela não aparece muito, porque ela é pequena. Tá? Mas em 10 anos, ela vai ser a grande transformadora, será Campo Grande. Não só nas grandes culturas, tá? Na parte de commodities, mas com esses projetos e com o volume que tem dessa mão de obra disponível hoje, com essa mentalidade e essas viabilidades de projeto, não só nas políticas públicas, como a parte de venda e compra, mas também com linhas de crédito específicas para a implantação disso aí, a gente acredita que em 10 anos a Campo Grande não é mais essa Campo Grande que a gente está falando hoje. Né? Vai ser uma Campo Grande super produtora. Né? A gente gostaria muito que, eu tenho certeza que com pessoas como o nosso governador Eduardo Riedel hoje, a ministra, a senadora Tereza Cristina, pessoas como a Adriane, como tem o pessoal da Cidagro aqui, e como o Jaime Verruc, tá? Além de vários deputados ligados ao nosso setor, né, com esse viés hoje que nós estamos ficando sem opção, ou vai para esse lado, ou vai para esse lado. Você não tem outra opção, porque quanto mais você consegue investir em tecnologia, você tem mais mão de obra fixa na área rural e você tem mais renda para a área rural. Isso aí se transforma em mais renda para a área urbana e produtos mais baratos na mesa. Então, a gente consegue aliar o melhor dos mundos, né? E a tecnologia já está aí. Não é uma tecnologia que precisa ser inventada. O que está acontecendo? Preparar mais as pessoas para terem o conhecimento. Essas pessoas precisam vir, precisam participar. Se você tiver interesse em participar em entrar no agronegócio, seja na agroindústria, seja em qualquer área, vá num evento como esse do Interagro. Por quê? Ele vai te disponibilizar muita informação. Você vai ver lá uma série de empresas que não são diretamente ligadas ao agro, mas elas hoje fazem parte do sistema porque estão desenvolvendo tecnologia que são movidas ao agro. A propulsão dela é o agro. Então, e eles já estão fazendo a tecnologia de propulsão gerada por resíduo do agro para prestar serviço para o próprio agro. Então, olha que círculo. Né? Então, a gente está criando isso aí e você que pensa em entrar, pensa em prestar serviço, né? Vai ter curso de pilotagem de drone agrícola. Hoje está vendendo muito drone. Beleza? Beleza. Quem pilota? Quem pilota? Quem prepara uma cauda? Quem sabe regular um bico aspersor de drone? Quem sabe preparar uma dosagem adequada? Você entendeu? Então, ele tem um downwash, que é um sistema de spray que ele joga para baixo, que ele é o mais eficiente, ele é o que menos deriva, ele é o que menos vai estragar a cultura do vizinho, ele é o que menos vai dar um probleminha com as abelhas, ele é o mais adequado, ambientalmente ele é o mais correto. Quem que vai operar? A tecnologia está aí. Tem um monte de produtor comprando e estão fazendo um monte de besteira porque está derrubando o drone. Aí fala, a tecnologia não presta. Não, você não sabe mexer. Conhecimento é importante. Conhecimento né? É muito importante. É isso, Alessandro. Muito obrigado pelo bate-papo. Viu? Prazer em receber você aqui. E quem quiser aprender mais aí sobre o universo do agronegócio, né? E ter esse conhecimento que a gente estava falando que é tão importante, só procurar o sindicato, né? Com certeza. E, Cleiton, me coloco à disposição. Eu acho assim, uma hora a gente fazer um bate-papo aí com o pessoal da academia, junto com o pessoal da indústria. Né? Se você quiser, hoje eu posso trazer para você o pessoal da cadeia leiteira, ou você pode escolher dessa parte aí o pessoal do Ceasa, né, da Agraer, a gente bater um papo para trocar uma ideia sobre isso. Isso aí eu acho que é importante, a gente tem que ver, porque cada setor tem sua dificuldade. Né? E para as pessoas entenderem que às vezes todo mundo está com vontade, mas as vontades convergirem no mesmo sentido é que é difícil. Sabe? Então a gente trabalhar isso aí, eu acho que a imprensa é um órgão que faz parte para criar essa dinâmica. Sabe? Vocês são imprescindíveis para que isso tenha um êxito e para que a gente possa encurtar esse prazo de êxito.
Qual que é o problema que tem? Quando a gente fala em política pública, fala, vai demorar. Não pode, vai demorar. Nós já estamos passando, nós estamos numa crise, e a crise é o momento da gente crescer. Então vamos transformar a crise. Vamos pegar o limão e vamos fazer limonada. Uma limonada. É Tá isso, certo? obrigado, pessoal. E olha, a entrevista completa você confere lá no nosso site www.mediamax.com.br. Não perca e um muito obrigado.